acessível. Hoje a gente tem repartições públicas, universidades, bibliotecas, tirando o livro sagrado de lá. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar orando para que a palavra de Deus continue acessível para a gente. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós teremos a comemoração do Dia da Bíblia como igreja aqui na nossa cidade. Um projeto do Conselho de Pastores. Eu quero convidar você, para você estar lá na praça 21 de abril, às 19 horas, para comemorarmos juntos aqui na nossa cidade, como igreja, o Dia da Bíblia. E eu estive participando ontem também de um projeto, da Uni Igrejas e também da Sociedade Bíblica do Brasil, sobre a Bíblia manuscrita. Eu tive o privilégio de escrever um versículo do Salmo de número 36. E isso está acontecendo em todos os estados do Brasil, mais do Distrito Federal, e em muitas cidades. Esse é um movimento onde a gente está escrevendo um versículo, depois vai ser juntado, feita uma Bíblia, e será colocado essa Bíblia no monumento lá no Templo de Salomão, ali em São Paulo. E se podem tirar a Bíblia das repartições públicas, de dentro da igreja não pode tirar a Bíblia. Então, foi um privilégio para mim participar, um dos poucos pastores que participaram aqui da nossa cidade desse movimento. Também quero agradecer aqui, nós fizemos uma campanha de frangos assados hoje de manhã, para atender a necessidade de um homem. Ele teve um AVC, um problema cardíaco, ficou internado por muito tempo, quase faleceu, mas Deus teve misericórdia, a saúde dele foi recuperada. E você sabe, quando o homem da casa fica sem trabalhar, quando aquele que sustenta a casa fica sem trabalhar, passa por muitas dificuldades. E nós fizemos uma campanha hoje de manhã, o Paulo, juntamente com a sua célula, para poder suprir essa necessidade. Então, se você é alguém que participou dessa campanha, muito obrigado por ter nos ajudado, tá bem? Depois nós vamos conhecer um pouquinho a história desse homem, um testemunho que ele compartilhou com a gente, tá bom? E quero convidar aqui o Ricardo, juntamente com a sua família, sua esposa, sua filha, a Késia. Nós vamos apresentar a Késia ao Senhor. Tá fácil aí? Às vezes tem que trocar, sair. Tá aí. Então vamos aguardar a chegada deles aqui. Se você tiver algum convidado, pode vir junto. Semana passada nós consagramos aqui uma bebezinha também, com 18 dias de vida. E hoje nós temos o privilégio de consagrar a Késia. Pode vir aqui para o meio. Vamos fazer uma foto bonita e também o pessoal de casa vai ver você. Pode vir mais para cá? Pode vir. Caber todo mundo. Quantos dias a Késia tem? Quantos meses? 3 meses, 90 dias. 2 meses, 60 dias. Ricardo, Deus tem sido bondoso com você, meu amigo. Deus tem sido muito bom com você. É um privilégio consagrar a vida da Késia. Késia significa especiaria. Você sabia disso? Késia é um nome que deriva do hebraico, que quer dizer perfume, a perfumada, ou então aquela que transmite fragrância. Imagina o que vai ser a vida dessa menina na face da terra. Não tem problema não, que se ele cair, é só ali que vai parar. É ali, é perto, não tem muitos andares não, é pequenininho aqui. Vai ficar tranquilo, se ele cair, a gente pega ele. Faz mal, isso é bom. É um menino cheio de saúde, de vigor, está bastante animado, isso é normal, isso é bom. Vamos orar rapidinho então? Feche os seus olhos aí, vamos consagrar a vida da Késia. Pai, aqui está essa tua filha, que o Senhor colocou neste mundo para perfumar a terra. E ela seja encontrada debaixo da tua graça, do teu favor, que sobre a vida dela o Senhor coloque os seus anjos, o propósito do Senhor seja alcançado na vida dela, e aonde ela estiver, sobretudo, ela transmite a fragrância do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, guarda os passos dessa criança, dessa menina, faça dela uma mulher poderosa na face da terra. Te peço também
Que o Senhor abençoe a vida do Ricardo, sua esposa, sua família. Senhor, obrigado que o Senhor tem sido bondoso com o Ricardo. Um homem fiel, um filho fiel ao Senhor, e o Senhor tem honrado ele com uma família bonita, uma família firme. Continue dando a tua graça e a tua bondade sobre eles. Eu oro, consagrando a vida da Késia, e faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Esse menino vai ser pregador, hein? Cuida dele aí. Abra sua Bíblia. Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Eclesiastes, capítulo 9, é o versículo 11. Obrigado. Nós não vamos projetar o esboço dessa palavra. A semana foi muito corrida, graças a Deus, bastante produtiva. Quase não ia pregar esse final de semana, ia pedir para outra pessoa pregar. Porque além do tempo que foi muito corrido, também estava muito cansado. Mas ontem à tarde, uma pessoa me mandou uma mensagem, e ela dizia da importância de pregar a palavra sobre a vida dela. Ela falou assim: minha vida tem sido edificada, transformada, está passando por um momento muito difícil. Estava grávida, com 35 semanas, o bebezinho morreu no seu ventre, enxoval comprado, quarto pronto, e as incoerências da vida. E ela me disse: pastor, eu quero te agradecer, porque as palavras que o senhor tem ministrado no domingo têm me ajudado muito. Então eu redobrei o meu ânimo, e falei: eu não posso deixar de pregar nesse final de semana, e eu estou aqui, eu espero que Deus dê graça para entregar essa palavra nessa noite para a sua vida. Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz assim a palavra de Deus: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O Deus que te faz apropriado para o tempo que você está vivendo. O Deus que te faz apropriado para a estação que você está vivendo. O Deus que te faz apropriado para a estação que você vai entrar. Pode orar comigo nessa noite, fechando os seus olhos? Pai, obrigado por tua palavra maravilhosa, poderosa. Obrigado porque diz a tua palavra que os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. E hoje nós temos a tua palavra na nossa mão. Que ela seja um instrumento poderoso na nossa vida nessa noite. Que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos ensine a viver debaixo da tua verdade. Que hoje os ensinos que saem dos teus lábios, ó Deus, encontrem um lugar no nosso coração. Nós queremos receber, ó Deus, da tua voz. Nós queremos receber a ministração do Senhor na nossa vida nessa noite. Nós queremos ouvir a tua verdade. Nós queremos ser transformados pela tua verdade. Te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você deve saber que o escritor de Eclesiastes é Salomão. Salomão, ele viveu muitos anos, um homem considerado o homem mais inteligente da face da terra. Quando ele escreve Eclesiastes, ele está, assim, de forma muito madura, olhando para a vida. Ele é um homem que tem capacidade de avaliar tudo que acontece ao seu redor. E ele, olhando para a vida, olhando para as coisas que estão acontecendo, ele faz essa observação crítica. Entenda que isso não é um desespero. Não é um desespero. Isso é uma avaliação crítica da vida, daquilo que acontece com a gente e daquilo que acontece em torno da gente.
Porque eu e você, nós estamos debaixo desse regente chamado tempo. E ele então olha para a vida e ele diz: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida na mesa, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo dessas duas influências, o tempo e o acaso. A palavra tempo, ela é encontrada na nossa língua, a língua portuguesa, e a língua portuguesa é uma língua muito rica, mas às vezes, por ser muito rica, por ter muitas palavras, ela não consegue ser total, ela não consegue ter o mesmo peso, por exemplo, do grego ou do hebraico. Você deve saber que o Novo Testamento foi escolhido por Deus ser escrito nessa língua chamada grego. E é o grego koiné. Eu aprendi em alguns livros que esse grego koiné era o grego, a língua comum, falado comumente. Mas hoje é certo que essa língua é uma língua muito, apesar de ser uma língua simples, era uma língua muito rica. Então, no grego, nós temos pelo menos 3 palavras que trazem para a gente o significado dessa palavra tempo. Enquanto que, na língua portuguesa, tempo é o tempo, na língua grega, tempo tem pelo menos 3 formas de dizer. Primeiro, é o cronos, é o tempo mensurável, é o tempo que dá para a gente medir a distância dele, é o tempo... É a palavra de onde vem a palavra cronômetro ou cronologia. É o tempo mensurável. É o tempo medido por nós homens, através de dias, meses, anos, séculos, através do presente, do passado e do futuro, através dos minutos, dos segundos, das horas. Essa é a palavra cronos, para tempo no grego. A outra palavra é a palavra kairos. E esse é o tempo que não é o tempo medido. Esse é o tempo de estado das coisas. É o tempo que não tem relação com o nosso tempo. É um tempo fora do nosso tempo. É como se fosse uma temporada. É como se fosse um momento de oportunidade. É como a alegria que você tem de uma meta cumprida. É como a satisfação que você tem de terminar um trabalho, de terminar uma obra. É a alegria do momento oportuno. E a outra palavra no grego para tempo é a palavra aion. A palavra aion significa um tempo maior, é um tempo plus. A gente poderia, para tentar entender, seria o tempo de uma era, ou o tempo de uma dispensação. Por exemplo, a gente encontra na palavra de Deus dizendo que nós estamos vivendo no tempo da dispensação da graça. Hoje, todo mundo pode ouvir falar de Jesus, hoje todo mundo tem a oportunidade de aceitar Jesus, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais esse tempo, não vai ter mais essa dispensação. Ou você toma essa decisão agora ou já, porque talvez se você esperar um outro tempo, um outro aion, você não terá a oportunidade, porque o aion é um tempo de dispensações. Talvez a gente tenha assim na Bíblia vários exemplos, textos bíblicos que podem ser de exemplo para você, para esses tempos. Por exemplo, o tempo Cronos, ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Lucas capítulo 1, versículo 27, está falando do nascimento de João. Quando a sua mãe Isabel estava para dar à luz a ele, deu 9 meses, não tem jeito, tem que nascer. Deu 9 meses, aquilo que foi gerado tem que vir para fora, não tem jeito. Esse é o tempo Cronos. Chegou a hora do menino nascer, e ele nasceu. A gente tem o tempo Kairos, como por exemplo Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, porque Kairos também a gente pode interpretar como o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo da terra. É o tempo da conclusão de algo, é o tempo, é o momento de uma estação que Deus começa e termina. E tem o tempo aion.
Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do aion, o tempo. Então, talvez se a gente pudesse criar uma imagem de como compreender isso, nós teríamos aqui na Terra o tempo Cronos, é o tempo que a gente mede, é o tempo de distância. A gente tem acima o tempo aion, é esse tempo plus, e nós temos no meio disso o tempo kairos, o tempo de Deus. Todos nós, se você não percebeu ainda isso, você deve perceber que nós vivemos de estação em estação, de tempos e tempos. Pode ser que você meça um tempo dizendo assim, rapaz, esses últimos tempos tem sido uma luta só. Ou você está olhando para o seu tempo, para a sua estação e está dizendo assim, meu Deus, eu não quero que esse tempo aqui passe não, porque está muito bom o que Deus está fazendo na minha vida, eu não quero que esse negócio aqui passe não. Mas o fato é que nós vivemos estações diferentes da vida. E nós precisamos entender que a vida, essa vida feita em estações, feita em tempos, ela não pode ser vista de maneira simplista. Porque, às vezes eu converso com algumas mentes simplistas, e elas acham que tudo na vida é esse princípio de plantou e colheu, plantou e colheu, plantou e colheu. É lógico que aquilo que você faz hoje vai afetar a sua vida amanhã. Aquilo que você fez ontem, aquilo que você escolheu ontem, está afetando a sua vida hoje. Mas entenda que esse princípio de Deus, de plantar e colher, ele é verdadeiro, ele está atuando, mas nem sempre é assim. Às vezes, você não pode olhar para a vida dessa forma simplista, achar que nós estamos organizando a nossa vida tudo em torno de plantio. Eu plantei uma boa semente, eu vou colher uma boa semente. A vida não é simples assim. E é essa busca de compreensão, e é essa análise, é essa visão crítica que Salomão está fazendo. Quando ele diz, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Se a gente olha para a vida nessa forma simplista, a gente não vai compreender que a vida está cheia de contingência sofisticada. Eventos que acontecem que a gente não espera. É como as estações que nós temos do ano, primavera, verão, outono, inverno. Você sabia que para essas estações acontecer, muitas outras contingências têm que acontecer? Tem a ver com a translação, com a rotação da Terra, tem a ver com a Terra rodar em torno do seu próprio eixo. Um lugar faz frio, o outro faz calor, um lugar chove demais, no outro chove de menos. Num lugar tem muito sol, no outro tem menos. São os desajustes. Mas esses desajustes servem para que a estação do ano mude. E os desajustes e as incoerências da nossa vida também servem para que a nossa vida mude de estação. A vida, ela é complexa. Você já percebeu isso? Eu vejo pessoas vivendo debaixo de muita culpa. Pessoas que carregam culpas que você não está dando conta mais. É por isso que você está tão desanimado, é por isso que você está tão triste. É possível que você não consegue olhar para o ano de 2022 e achar que ele vai ser bom para você. Por quê? Porque você está super simplificando a vida. Você está vivendo debaixo dessa culpa. Porque você não fez algo, ou porque você fez e não deu certo. Veja, Jesus conta uma parábola muito interessante. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 48, Jesus disse que havia um fazendeiro que fez uma boa plantação. E que quando a plantação foi dar o fruto dela, foi colher a plantação, os empregados foram lá e descobriram que no meio da plantação havia muita erva daninha. E eles voltam correndo para o patrão e dizem assim, patrão, o senhor não semeou uma boa semente? Por que tem joio no meio? Por quê? Então o patrão diz assim, olha,
o inimigo veio à noite, enquanto a gente dormia, e semeou o joio. E você vai se lembrar lá do texto que os servos perguntam: o que a gente deve fazer então? Nós vamos arrancar o joio e jogar fora? Ele falou assim: não faça isso, porque se você arrancar o joio, talvez você arranque o trigo junto. São as incoerências da vida. Não é apenas você plantar uma boa semente, é certo que você vai colher uma boa semeadura ali, uma boa colheita ali na frente. Então, assim, não é 2 mais 2 é igual a 4. A vida, ela tem essas incoerências. O homem plantou uma boa semente. Por que nasceu o joio? De onde veio o joio? Você plantou algo bom, você fez tudo o que devia fazer. Por que você viveu ou vive essa incoerência? Sabe, esse ano eu completo 20 anos de ministério pastoral. Eu sou um menino no ministério pastoral. Esses dias eu disse para você que eu não me sentia adequado para ser pastor, e eu também não me sinto ainda. Eu acredito que eu vou estar bom lá para quando eu tiver 90 anos, então vai ser daqui a pouco, daqui a 40 anos, eu vou estar bom. Mas nessa lida de ministério, desde muito cedo, lidando com gente, eu me lembro que eu era adolescente, e meus pais brigavam muito, eram brigas terríveis. Eles eram novos, eu fui o primeiro filho deles, filho mais velho. E eu me lembro de uma vez, estar sentado com meu pai e minha mãe, os dois emburrados, brigando igual cão e gato, e eu, um menino adolescente, aconselhando eles. Era para ser o contrário. Era para eu estar sendo aconselhado por eles, mas naquele momento, eu é que estava aconselhando meus pais. E desde então eu tenho lidado com pessoas. Eu tenho olhado para a vida, aqui no Ministério Pastoral, a gente tem essa graça de viver tanto com os momentos sublimes da vida das pessoas, quando nasce um filho, quando se casa, quando se completa bodas de casamento, também quando morre alguém, quando um casal está para se separar e você senta com ele e começa a conversar e começa a aconselhar, e um deles diz: não quero, não vou, eu não quero, pronto, e acabou. Não, mas você não sabe as consequências. Sei das consequências, mas eu não quero. Bem, eu já percebi que se você cuidar do seu corpo, se você comer direitinho, provavelmente você vai ter uma boa saúde. Mas existem as contingências. Qual é a contingência? As contingências genéticas. Você já nasceu com uma predisposição para alguma enfermidade. Você cuida bem do seu corpo, mas a sua genética, de repente, não lhe favorece nisso. Eu sei que tem pessoas que criam muito bem os seus filhos, tem a responsabilidade, cuida, educa, faz aquele processo que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve seguir, porque quando ele crescer, não vai se desviar dele. Mas eu também tenho visto que muitos pais fizeram isso, mas os seus filhos se desviaram. Os seus filhos, eles tomaram caminhos que envergonham o pai, envergonham a mãe, caminhos que deixam todo mundo doente em casa. Mas não ensinou o menino no caminho que deve seguir? Ensinou, mas são as incoerências da vida. Eu aprendi que se eu dirigir certinho, se eu dirigir assim conforme as leis de trânsito, eu vou sempre conduzir a minha família em segurança pelas estradas. Mas eu também já vi que famílias inteiras morrerem porque um cara estava dirigindo embriagado. O dono, o condutor da família estava indo bem dirigindo lá dentro das leis, mas veio um outro desajustado, embriagado, bateu no carro e a família inteira morreu. São as incoerências da vida. A gente sabe que se a gente trabalhar bem, se a gente for honesto, a gente vai crescer financeiramente. Mas existem as contingências, são os mercados. Da noite por dia tem gente que mexe com as nossas finanças e a gente nem percebe. Tudo aquilo que você juntou, você pode perder da noite por dia. São as incontingências da vida. Olha só, a vida não é tão simples assim como você imagina, não. Se você é alguém que está olhando com essa super simplificação da vida, você deve estar sendo uma pessoa que está carregando muito peso, muita culpa. Essa mentalidade simplista, essa forma de você compreender a vida de forma simples, achando que essa equação 2 mais 2 é igual a 4, não. Eu penso que você tem que ser um pouco mais maduro, porque a vida, ela é
um estado complexo de coisas. Por quê? Porque a nossa vida é afetada pelo acaso e pelo tempo. Pelo acaso e pelo tempo. Você sabe quando a gente muda de estação, quando a gente muda de tempo na nossa vida, tudo na nossa vida é mexida. As geografias são mexidas, às vezes você tem que se mudar de um trabalho, mudar de um bairro, mudar de uma casa, mudar de uma cidade. Os relacionamentos são mexidos. A forma de você gerar recurso é mexido. Quem esperava uma pandemia como essa? Eu conheço muitas pessoas que faziam uma coisa, hoje não fazem mais, tem que fazer outra. Tinha gente que vivia assim, com um patamar de vida aqui, hoje está tendo que recomeçar. Tinha gente que vivia com pouco, e hoje está tendo que viver com muito. Porque também é um desafio. Tanto é um desafio para aquele que vive com muito, viver com pouco, como aquele que vivia com pouco e passa a viver com muito agora. É um desafio. Você achava que tudo estava planejado, mas de repente veio uma nova dinâmica, de repente veio uma nova maneira de viver e de se conviver, de repente veio uma nova forma, de repente veio um novo momento, e você teve que se reinventar, você teve que se recriar. Essa pandemia tem forçado a gente a fazer isso, se recriar. Quando a gente está numa estação difícil, ou quando a gente está numa mudança de estação, a gente se sente inseguro. É normal isso. A gente se sente com medo. A gente se sente estranho para aquele tempo. Mas eu quero mais uma vez dizer para você hoje que Deus te fez para esse tempo. Deus te fez para esse momento. Deus te fez para essa estação. Você não é alguém comum. Você não é alguém simples. Não sei qual é a estação que você está vivendo, se ela é boa, se ela é ruim. De repente não há nenhuma das duas coisas. Mas entenda que para cada estação da vida, existe uma graça diferente de Deus para a gente. Para cada estação da vida, existe uma provisão divina. Para cada estação da vida, Deus coloca dentro de nós uma maneira nova da gente se reinventar. Para cada estação da vida, a gente se torna mais resiliente. Para cada estação da vida, a gente se reinventa. Para cada estação da vida, a gente se reencontra. A gente se regenera. A gente dá luz a coisas que a gente não sabia que tinha dentro da gente. Quantas pessoas eu converso hoje, elas dizem assim: pastor, estou passando por um momento que eu não sabia que era capaz de suportar isso. Eu não sabia que eu tinha força para viver isso. Por quê? Porque de alguma forma, apesar de você estar vivendo essa estação, difícil ou não, Deus vai se manifestando na sua vida. Ele vai fazendo a obra que Ele tem que fazer na sua vida. E a gente vai vivendo as estações e a gente vai se descobrindo. A gente vai descobrindo uma coragem que a gente não tinha. A gente vai descobrindo uma força que a gente não tinha. Olhe para você hoje, você está mais bonito. Você está mais bonito. Você está mais forte. Você está mais resiliente. Você está mais experiente. Não é qualquer coisa na vida hoje que te assusta. Não é qualquer coisa na vida hoje que te amedronta. Porque você cresceu. Você entende que você está crescendo? Eu estava vendo umas fotos minhas do passado. Teve uma vez que eu estive aqui em Ribeirão Preto pela primeira vez. Eu vim num congresso de juventude que a Igreja Batista fez. A juventude do Estado de São Paulo fez um congresso aqui em Ribeirão Preto. E eu vim para cá ver eu, a Neise, a pastora Neise, o pastor Neymar. Viemos uma turma, uns 5, 6 mais ou menos. Naqueles dias fazia um pouco tempo que eu tinha acabado de cair de moto, fraturado os 2 braços. E eu estava deitado na rodoviária ali de Ribeirão Preto, deitado num colchão. A pessoa passava e deixava um dinheirinho para mim. Eu estava tão feio naquela época, que se o meu inimigo pegar aquela foto minha, vai fazer um estrago na rede social. Eu estou mais bonito hoje, você não acha? Você está mais bonito. Você não está envelhecendo, você está se tornando melhor. Você é igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor é. Quanto mais maduro, melhor é. Existem coisas que Deus colocou dentro de nós que a gente só descobre nessas temporadas. Existem criatividade, existe força, existe uma nova forma de ver a vida que a gente só enxerga quando a gente muda de fase, quando a gente muda de estação. Principalmente se você é alguém que tem a compreensão de que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, irmãos, são nessas mudanças que nós vamos nos adequando. São nessas mudanças que a gente vai imprimindo um novo padrão para a nossa vida. São nessas mudanças de estação que a gente vai manifestando um novo ser, uma nova pessoa, para uma nova realidade. Por quê? Porque Deus vai gerando dentro de você um novo você. Talvez você se olhe hoje e não se reconheça, porque Deus Ele está renovando, fazendo um novo você. Deus fez tudo apropriado no seu tempo, é o que diz a palavra de Deus. Mas às vezes essas novas estações nos fazem colidir com perdas. Eu conheço pessoas que perderam muito nesse novo tempo aí que a gente está vivendo. Teve gente que perderam pais, mães, tios, tias, avós, avós, amigos. Essa semana mesmo nós perdemos uma pessoa muito querida por nós, frequentador da nossa igreja. Não foi fácil pegar na alça do caixão do Madruga e ver que aquele menino teve tantas oportunidades. Eu fiquei até assim com receio de poder publicar uma menção de condolências para a família, porque às vezes a gente é tão religioso, o noticiário aí noticiou tanta coisa ruim desse menino, que a gente olha assim para uma igreja dando condolências para alguém que é assim. Não, amigo, aquilo é um ser humano, aquilo é uma alma, aquilo é uma vida. Esse lugar não é lugar para gente perfeita, não. Esse lugar não é para lugar. Eu me lembro de uma vez, quando o Madruga começou a frequentar a nossa igreja, nós éramos lá no outro templo. Naquele dia nós tínhamos 3 pessoas na igreja. Eu estava pregando, eu só fiquei sabendo disso depois do final do culto. Tinha um comandante da guarda municipal frequentando nossa igreja naquela época. Madruga levantou, saiu, foi no banheiro, o comandante da guarda levantou e foi atrás dele. Porque naqueles dias uma caminhonete tinha sido roubada e esse cara tinha visto o Madruga dirigindo uma caminhonete. E ele foi lá abordar o Madruga, dentro da igreja isso acontecendo. Eu acho isso tão incrível. Eu não me incomodo com isso, não. Me incomoda. Não me incomoda nem um pouco, porque este lugar é um lugar de gente imperfeitas. Sabe? Se você é o perfeitão, você está no lugar errado. Talvez ali, lá, mas aqui é lugar de gente que está sendo transformada. É de glória em glória, é de fé em fé, é de momento em momento. A gente faz uma confusão muito grande com a nossa identidade. A gente sempre associa a nossa identidade àquilo que nós fazemos. É como a mãe que tira a sua identidade de ser mãe. Os filhos crescem, vão embora de casa, e a mãe fica sem chão. Ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque os filhos foram embora. Ei, sua identidade não é mãe. Sua identidade é uma mulher. Uma mulher virtuosa, uma mulher graciosa, uma mulher poderosa. Você foi mãe ou é mãe, mas essa não é a sua identidade. Você é uma mulher. Seus filhos podem ir embora de casa, podem se casarem, podem se mudarem, mas você continua tendo uma identidade que Deus já te deu. Você é uma mulher. Talvez está tão difícil você se reencontrar, se reinventar nessa nova fase da sua vida, mas você precisa, assim, parar com esse negócio e falar assim, meu Deus, parece que me tiraram o chão, eu estou sem identidade. Não, você tem uma identidade, você é uma mulher. Deus te fez mulher e te deu a capacidade de ser mãe, entre outras coisas, ser esposa, ser uma empresária, ser uma funcionária. Tem tantas coisas que Deus pode estar dando a oportunidade de você ser. Às vezes é o homem que perde o seu trabalho. Eu já vi muito isso acontecer. O homem dedica 20 anos, 30 anos, 40 anos numa empresa. Ele acha que vai morrer lá. Aí chega o patrão e manda ele embora. Da noite para o dia, você está dispensado, você não nos serve mais, você não cabe mais no nosso quadro de funcionários. Então, a pessoa, ela perde o ânimo. Ela perde o amor pela própria vida, porque ela identifica a sua identidade com aquilo que ela fazia. Na verdade, você não é isso que você fazia. Você é um homem com desenvolvimento de um grande potencial, de algo muito grande que Deus já colocou dentro de você. O emprego era uma forma de você se revelar, de você se mostrar nesse mundo. E talvez você até era aplaudido nesse lugar. Eu conheci a história de um homem, ele trabalhava numa empresa multinacional,
E ele foi transferido para uma nova... Foi mandado para uma nova unidade, para fora do país. Então, quando ele estava aqui na empresa antiga, todo mundo gostava dele, ele chegava, ele era aplaudido, ele batia todas as metas, todo mundo ficava contente com ele. Mas ele foi promovido. E quando ele foi promovido, ele foi para esse outro lugar, para essa outra unidade, e agora ele tinha que comandar 800 homens, ele tinha que liderar 800 homens. Agora ele tinha que não é ser inconveniente, mas exigir metas. Agora ele tinha que fazer coisas que afetavam as pessoas, às vezes negativamente. Ele tinha que exigir, ele tinha que acompanhar, ele tinha que fazer aquele negócio funcionar. Então ele entrou numa crise. Ele foi promovido, e às vezes é assim, Deus está promovendo a gente. E a gente fica numa crise, porque a gente se sente inadequado naquele novo lugar. É como uma pessoa que, ela como é que faz, gente? Ela mora numa cidade do interiorzinho, aí ela cresce, vai para uma outra cidade, começa a trabalhar, conquista a vida lá, e ela sempre diz para ela mesma, não, quando eu me aposentar, eu vou voltar para a minha cidadezinha. Quando eu me aposentar, quando eu terminar tudo, eu vou voltar para lá. Só que se aposenta, volta lá para a cidadezinha, e já não sente mais a mesma alegria que sentia antes. Já não sente mais a satisfação. Por quê? Porque você cresceu. Você não cabe mais nessa nova realidade. Você não cabe mais na realidade do seu passado. Porque ou é crescer agora, ou é você se projetar para o futuro, mas você entende que você já é uma pessoa super desenvolvida, mexida, aprimorada, readaptada, reinventada, que você agora não cabe mais no seu passado. Por isso que muitos mudam e ficam deslocados. Mas não é mais a mesma coisa? Lógico que não é, gente. Quando você saiu de lá, você era aplaudido. Agora você volta, você tem que conquistar tudo de novo, e nem sempre é fácil. São as mulheres a mulher que perde o seu marido, são tantas mulheres que vivem isso, né? O homem abandona a mulher, e a mulher perde o chão por conta disso. Ela se sente rejeitada, ela se sente humilhada, porque, olha, se o teu marido te abandonou, as coisas acontecem dessa forma, né? São as incoerências da vida. Um dia desses, fiz um casamento que durou 3 meses, com todas as bênçãos, com todas as orações. São as incoerências da vida. Como é que a gente explica isso? Não sei, eu não tenho resposta. É melhor eu ficar quieto do que se eu falar para você, essa foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. Mas entenda que se o seu marido te abandonou, se você está sozinha hoje, sua identidade não é ser esposa, sua identidade é ser filha de Deus. Você precisa transicionar, sair de uma fase para o outro. Nem sempre isso é fácil. Você se lembra dos discípulos? Jesus estava ali com eles, Jesus entregava tudo mastigadinho para eles. Jesus contava uma parábola, depois chamava eles e explicava, a parábola que eu contei, o segredo é esse, Mas daqui a pouco os discípulos deixam de ser discípulos para serem apóstolos. É outro naipe, é outro nível, é outra exigência. Mas agora eles não têm tudo mastigadinho. Agora eles não têm Jesus lá para dizer, a parábola é essa, é isso que está acontecendo, não. E às vezes é isso que acontece de você, você é promovido, você transiciona de um lugar simples para um lugar mais sofisticado. Você diz, eu não sei como, não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu olho para esses discípulos e eu ainda, assim, era mais difícil para eles hoje, antes. Sair de discípulo para apóstolo, pelo menos eu tenho condições de olhar para um discípulo hoje, olhar para um pastor e ver o cara que é apóstolo e copiar ele. Eu posso fazer isso, não sou bobo, O cara sai de pastor e se torna apóstolo, como é que ele fez isso? Eu vou aprender com ele. Mas naquela época os discípulos nem isso não tinham. Quem sabe você está perdido nessa nova estação da sua vida aí. Eu não tenho tempo para poder conversar sobre todas as coisas que estão aqui. Mas existem 2 coisas que podem acontecer por você quando você está em uma estação. Ou quando você está transicionando para uma nova estação. Primeiro, você pode se tornar um indivíduo constrangedor. Quando você está mudando de estação, você está entrando numa nova estação, ou você está numa estação ruim, você pode ser um indivíduo constrangedor. O que é isso?
As pessoas porque percebe o seguinte, quando você está numa estação ruim, você não encontra muita gente que está na mesma estação ruim que você está? Aí a pessoa vem falar para você, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu aquilo, e você diz comigo também, eu estou com uma ursa aqui, você diz, não, a minha ursa é maior, eu estou com duas. Eu estou dizendo úlcera, é que na linguagem popular às vezes se chama de úlcera, se chama de ursa, não sei se você lembra disso, né? Vê se você acorda, eu tenho só 10 minutos para terminar essa mensagem. Mas você precisa se tornar um indivíduo constrangedor. Quando alguém traz uma má notícia para você, você vem e diz, não é assim. Aconteceu com você, mas comigo não vai acontecer dessa forma. Eu tenho Deus, Ele é grande na minha vida, Ele está me transformando, Ele está me revigorando. Eu não vou viver essas dores que você está vivendo, porque eu tenho Deus na minha vida. Não, mas você não compreende, Não, cara, vai lá, constrange o outro com a sua fé, com a sua disposição, com a sua resiliência, com a sua esperança, com a sua alegria. O outro vem desanimado, você vai animado. O outro vem triste, você vai alegre. O outro vem querendo abandonar, você vem querendo ficar. Constrangedor o outro. Ou você pode viver sendo um indivíduo constrangido. Como é que um indivíduo constrangido vive? O cara vem, reclama aqui a vida, e você diz, nossa, está acontecendo a mesma coisa comigo. A mesma coisinha. Inclusive, de diferente que tem, é isso aqui para piorar. Ou você seja um indivíduo constrangedor, ou você seja um indivíduo constrangido. O indivíduo constrangido é aquele indivíduo que olha para a vida e acha que a vida lhe deve alguma coisa. A vida não te deve nada. Seu pai não te deve nada, sua mãe não te deve nada, eu não te devo nada, a igreja não te deve nada. Você tem duas pernas, você tem dois braços, você tem uma inteligência, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Toma a tua cama e anda. Anda. Caminho da roça, pé na areia. Então, quando a estação muda, o que a gente deve fazer? Entendo que o que eu faço não é o que me define. O que você faz não é o que define você. Você é muito maior do que isso. Por isso que a Bíblia diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Está nascendo, está sendo trazido à luz. Segundo, quando as estações mudam, quando o entusiasmo pelo novo é maior do que o saudosismo pelo antigo. Entende isso? Você já não cabe mais no antigo, você já não cabe mais no passado. Deus tem te feito grande, Deus tem te feito poderoso, Deus tem feito coisas novas na sua vida. Não adianta você ir lá no passado achando que você vai ser feliz, porque você não vai ser. Porque hoje você é uma pessoa transformada. E você precisa estar em um encontro com o seu novo eu, que Deus está formando em você. Terceiro, estações mudam quando eu aprendo, no meio da minha difícil estação, mentorear pessoas com a minha experiência. Todas as vezes que a gente para ajudar alguém, para ensinar alguém, a gente melhora. Então, seja lá o momento que você esteja vivendo na sua dificuldade, comece a acompanhar alguém, comece a ajudar alguém, você vai ver que você vai ser transformado. Quarto, quando as estações mudam? Quando eu construo um comportamento de gratidão constante. Amigo, olha para a vida com gratidão, olha para a sua família com gratidão, olha para aquilo que Deus tem dado para você com gratidão. Tem coisa boa no meio dessas coisas que você está vivendo aí. Quinto, estações mudam quando eu vivo minha vida como se ela não devesse nada para ninguém. A vida não te deve nada. Vai tocando a sua vida, porque o que Deus tem para você logo ali na frente é muito grande e muito poderoso. Sexto, estações mudam quando eu celebro e agradeço aquilo que chegou até as minhas mãos pelo caminho que percorri. Você pode ver que o caminho que você está percorrendo, Deus tem feito algumas coisas chegarem nas suas mãos. São oportunidades, são meios, são pessoas, são circunstâncias, são oportunidades. Você tem coisas nas suas mãos que Deus foi dando para você nessa sua caminhada. Sétimo, estações mudam quando nós voltamos a brilhar. Você precisa brilhar. Levanta e brilhe, porque já refúgio a sua luz. Quando você brilha, você atrai pessoas que brilham. Quando você brilha, você atrai pessoas boas, pessoas capacitadas, pessoas cheias do... Quando você brilha, você tem as melhores oportunidades. Então levanta e brilha.
Sacode a poeira da sua vida, dá uma lustrada em quem você é e vai brilhar, meu filho. Porque a pessoa que brilha, tudo gravita em torno dela. É convite para jantar, é convite para almoçar, é convite para festa, é convite para novos negócios. Porque você está brilhando, todo mundo quer estar perto de você. Eu quero dizer para você que as pessoas certas vão fluir na sua vida, porque você está brilhando. Oitavo, estações mudam quando nós nos abrimos para, de novo, amar pessoas. Somos feridos por pessoas. Somos feridos por coisas. Eu tenho aqui na minha mão uma marca. Eu sempre fui de colocar muito mão na obra aqui na igreja. E teve um desses natais no passado que nós queríamos colocar uma árvore de Natal aqui, bem grandona, e a gente não tinha as coisas apropriadas. Então eu fui lá para o Júnior Gracia, o Júnior lá do Arco da Velha, passa lá e compra o móvel dele. Ele emprestou a máquina dele e eu fui furar uma roldana. E a broca, eu estava segurando com a mão apenas e foi muito forte. O pedaço de pau saiu da minha mão e enfiei a mão debaixo da broca. Cheguei em casa, fiz uma fotografia, mandei para as meninas e depois fui para o médico fazer os pontos. Mas nada nos fere mais do que pessoas. Então é um desafio a gente voltar a amar pessoas, mas você precisa amar pessoas. Ame pessoas, porque pessoas são porta de oportunidade para você. As estações mudam quando nós começamos a gerar coisas novas. Ei, gere coisas novas. Faça um negócio novo na sua vida. Vai fazer um negócio novo. Eu estou numa temporada de cuidar de orquídeas. Estou aprendendo a trocar o musgo, trocar de vaso, fazê-la brotar, florir. Nem aquele tronquinho que sai a flor tem murchado, está tão verdinho que eu estou cuidando tão bem delas. É um negócio novo. Quando você faz coisas novas, a vida ganha novos ares, novas nuances. Estações mudam quando nós entendemos que a vida vai além de nós mesmos. Não é só com você que tem a ver. Estações mudam quando nós pensamos geracionalmente. É para o seu neto, é para o seu bisneto, é para o seu tataraneto, é para a próxima geração que você está vivendo hoje. Levanta, meu filho. Vai viver toda a vida que Deus tem dado para você. Estações mudam quando nós entendemos que nós podemos celebrar a conquista dos outros. Isso, irmãos. Se tem alguém do seu lado sendo abençoado, se tem ao seu lado comprando carro, casa, moto, melhorando, tendo promoção, celebre, fique alegre com a pessoa, porque a mesma graça que está sobre ele vai transferir para você. Quando Deus vê você aplaudindo, se alegrando com o que ele está fazendo na vida do outro, Deus vai ver assim, agora essa pessoa ficou humilde, ela está no lugar para receber a bênção que eu tenho para ela. Se você celebrar aquilo que Deus está dando na vida das pessoas, você vai receber uma porção maior. Estações mudam quando nós entendemos que a recompensa vem de Deus. Irmãos, sua recompensa vem de Deus. Nós fazemos para os homens, nós fazemos para as pessoas, mas em última análise a recompensa vem de Deus. Estações mudam quando existem redenções. Todos nós precisamos de redenção. Redenção, irmãos, é entrar na tua herança. Redenção é entrar na tua terra prometida. Você só consegue entrar na terra prometida, você só consegue entrar na terra ali do fazendeiro, o fazendeiro que está te dando. Então você tem que procurar a Deus, se render a Ele, ter um encontro com Ele, e então Ele vai permitir você entrar na terra dEle, que é a terra prometida. Percebe que a vida não é tão simples assim? Talvez você esteja tão injuriado hoje, tão sobrecarregado, tão angustiado, fez tudo certinho, está dando errado. Semeou boa semente, mas está colhendo coisa ruim. Porque entenda, nós somos afetados por isso, pelo tempo e pelo acaso. Mas você vai vencer a sua luta. Você vai vencer a sua luta na sua família. Você vai vencer a sua luta nesse contexto social. Você vai vencer a sua luta nessa empresa que você trabalha. Porque às vezes a luta vem do contexto que a gente está. Da cidade, do país, do mundo, desse vírus diabólico. Mas existe uma palavra que eu gosto muito ali em Apocalipse.
que é a expressão ao que vencer. Veja isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o seu filho. Ao que vencer. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ao que vencer, eu darei do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer. Apocalipse 3, 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Já pensou? Cláudio, Manuel, Joaquim, Pedro, João, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escrevereis sobre ele o nome do seu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu tenho 51 anos de vida. Talvez você tenha mais idade do que eu. Mas eu aprendi que a vida não é tão fácil assim não. Mas eu tenho aprendido da parte de Deus que em todas as circunstâncias nós somos mais do que vencedores. Nós podemos triunfar, nós podemos vencer. E o desejo de Deus nessa noite é que você saia desse lugar de prostração. Talvez você esteja numa transição de estação. Talvez você esteja numa estação difícil. Você não compreende por que você está aí. Eu sinto no meu espírito que pessoas aqui estão definindo a sua identidade a partir daquilo que elas fazem. Você é maior do que isso. O seu valor não está no que você faz. A sua autoimagem, a sua autoestima, ela não está ligada ao que você faz. Talvez a sua estação mudou, está mudando, e você está meio perdido, meio confuso. Mas hoje Deus está dizendo: não é esta estação que te define, sou eu que te defino. Não é o que você faz que te define, sou eu que te defino. Confie em Deus. Confie em Deus. Deus confia mais em você do que você nele. Jesus diz para Pedro: Pedro, vem, anda sobre as águas. E Pedro diz assim: posso? Jesus diz: pode vir. Jesus confiou em Pedro, assim como ele confia em você. Ele diz: pode vir, venha. Mas aí Pedro começou a olhar para ele. Pedro começou a olhar para a sua habilidade, para a sua força. E o que aconteceu com ele? Hoje, nessa noite, Deus estende a mão para você e diz: vem e anda sobre as águas comigo. Nós somos feitos para repetir os feitos de Jesus. Nós somos feitos para fazer obras maiores que Jesus fez. Algo grande, algo poderoso está destinado para você fazer neste mundo. E você não vai fazer sozinho, porque Deus está com você. Deus é poderoso para mudar a sua história. Fique em pé, eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Você se acha uma pessoa tão simples, né? Você se acha uma pessoa tão inadequada, não é? Você se acha uma pessoa tão desnecessária, não é? Mas hoje Deus diz para você que você é alguém necessário para a próxima geração. Deus está contando com você. É hora de você aparecer. É hora de você surgir.
porque a graça dele, a bondade dele, o favor dele está sobre a sua vida. E toda provisão, todo favor que você precisa, toda bênção que você precisa, Deus está colocando sobre a sua vida hoje. Deus está depositando sobre você hoje. E hoje, nessa noite, você se reencontre com a sua identidade. A identidade que Deus tem para você. O Deus bendito, o Deus glorioso, o Deus poderoso. Ele quer ver você de pé, brilhando. Levante e brilhe, porque a sua luz já raiou. Pai, nessa noite, somos constrangidos pela Tua palavra, somos ministrados, edificados, fortalecidos, mexidos pela Tua palavra. E nessa noite, sobre todo aquele, toda aquela que se sente diminuída, desapropriada, desnecessária, que o Senhor transforme essa vida nessa noite, Deus. Que nenhum de nós possamos olhar para a vida assim de uma forma tão simplista, mas que a gente olhe para a vida com as suas incontingências, mas também sabendo que o Senhor está nos fazendo mais do que vencedor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor ama esse mundo. Assim, cada vida aqui nessa noite seja abençoada. Um novo eu surja na vida deles, uma nova identidade seja revelada, uma nova força, uma nova capacidade, uma nova estação. É com muita alegria, Deus, que nós receberemos essa próxima semana. Uma semana em que o Senhor vai mexer com o nosso futuro. Uma semana onde, pela fé, nós vamos gerar o futuro que nós desejamos, que nós queremos, que nós almejamos. E o Senhor se mostrará um Deus bondoso. E o Senhor se mostrará um Deus que vai falar conosco aos pés do ouvido. O Senhor vai mexer conosco por dentro. O Senhor vai nos apontar um caminho. O Senhor vai nos dar um destino. O Senhor vai dizer para a gente como será, de que forma será, qual será a nossa próxima estação. Por isso, eu coloco diante do Senhor esse tempo de busca, de jejum, de oração, esse tempo onde nós iremos focar, concentrar naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas agora e para um novo ano. Porque eu estou certo, Deus, de que o Senhor tem coisas grandiosas e poderosas para nos revelar. São coisas maiores do que nós, mas o Senhor sempre estará conosco, nos abençoando, nos dando força, nos dando